Fala aí, galera. Estamos começando mais um F4 Podcast, que é o podcast da Future4. Para quem não conhece, a Future4 é uma escola de programação em que você só paga quando tiver um emprego. Essa atualização em tech é um trechinho da aula que a gente dá uma atualização em negócios para os nossos alunos e nossas alunas. Se quiser conhecer, www.future4.com.br. Então vamos para mais um episódio. Bom, gente, estamos começando aí mais uma atualização em tech. Semana aí do dia 10 de março de 2020. E temos algumas notícias que foram legais aí. A Oxford VR, ou VR, alguns chamam a empresa de OVR, levantou 13 milhões de dólares para o tratamento de fobias sociais com realidade virtual. Então você coloca ali o óculos de realidade virtual e ele vai te colocando em situações de estresse social, vai te fazendo perguntas, vai te questionando, te fazendo provocações, e com isso você começa a talvez refletir ou talvez se melhorar, fazer alguma coisa nessa linha. E aí é mais uma empresa. Umas 2 semanas atrás a gente falou de uma outra empresa aí de áudio que saiu de Oxford também. Essa é mais uma empresa que saiu de um laboratório de Oxford. Então é bem legal. Oxford se desponta e tem despontado aí como uma universidade que está gerando muita tecnologia a partir dos seus laboratórios. E aí a Oxford VR levanta 13 milhões de dólares nessa jogada aí. Shuffle é uma startup aí que eu achei super legal, a gente que tem aí esses podcasts de tecnologia e tal. Shuffle é uma plataforma que ela tá meio que fazendo highlights dos principais podcasts de tecnologia em 60 segundos. Então, igual o nosso podcast, a gente tá falando aqui, a gente fala por uns 10 minutos. Eles pegam, sei lá, alguma notícia que eu falei em 10 segundos, eles cortam só essa notícia, vão num outro podcast, talvez do pessoal da B9, vão lá, pegam um trechinho, vão em outro podcast, começam a pegar trechinhos de podcast, juntam aí e fazem um podcast de 1 minuto diário, eu acho que é diário, e com um compilado aí, achei super bacana. Shuffle, um jeito aí de criar uma dinâmica de podcast que é muito mais a tecnologia de cortar e juntar algumas coisas para distribuir diversos temas para as pessoas. Achei super bacana. A gente viu também o The Whoop, que é uma fitness band, né? Então essas pulseirinhas inteligentes, né? A gente tem os smartwatches, mas vocês têm a fitness band, que é um pouquinho menos poderoso que um smartwatch, mas que tem sensores ali, alguns têm sensor de pressão, outros têm, sei lá, sensor de movimento. Com isso captura alguns dados seus e começa a te dar alguns insights. A The Whoop, ela é uma fitness band orientada a indicar momentos de descanso e sono. Então ela vai acompanhando seus batimentos cardíacos, seus movimentos e outras coisas, e te sinaliza, te dá notificações no celular falando, olha, tá na hora de você dar uma descansada, tá na hora de você dar uma pausa, você tá se estressando, você tá cansado, alguma coisa nessa linha que eles dão um insight. E também tem, olha, tá na hora de você dormir. E um dos argumentos no site deles aí, que eu achei bem interessante, é o Sleep is the New Step, né? Que é um pouco o sono é a nova atividade física. É uma provocação de que as pessoas estão negligenciando o sono delas, as pessoas estão negligenciando o descanso delas e por isso vai virar um grande problema da humanidade aí. Eles sempre falam do mal do século, mal da década, eu acho meio exagero, mas tem uma atenção aí para o sono, para o descanso. A gente entra em rotinas meio workaholics, meio exageradas de trabalho, e o sono e o descanso acaba sendo bastante negligenciado, e a ideia do The Whoop é fazer isso. Provocar os melhores momentos de descanso, de sono, para você cuidar um pouco do seu bem-estar mental aí, do seu relaxamento pessoal. Uma das orientações deles é para atletas, então tem uma questão de descanso para recuperação muscular que é bem importante, mas eu acho que também para rotinas intelectuais muito puxadas, sonequinha depois do almoço, dormir à noite, tudo isso tem um peso legal. E aí a gente viu aí a XYZ Reality levantando uma rodada de investimento aí, acho que eles levantaram coisa de uns 7 milhões de dólares aí, utilizando realidade aumentada para construção civil, muito com hologramas.
Então, realidade aumentada, né? Você coloca um óculos e enxerga outras coisas, e a ideia ali, ele projeta coisas no ambiente que você está enxergando, ele adiciona, então ele aumenta a realidade que você enxerga, né? Por isso realidade aumentada. E a ideia ali é você estar numa obra, você coloca esse óculos e você vê já o projeto da construção. Então te ajuda a saber o tamanho de uma parede, te ajuda a medir algumas coisas, te ajuda a ter noção de onde que vai a pilastra, onde que não vai, onde que tem que ter encanamento, onde que tem que ter X ou Y. Então a ideia dessa XYZ, né, XYZ Reality, é dar esse tipo de precisão, dar esse tipo de acompanhamento que facilita rotinas de construção. Realidade aumentada já está sendo muito utilizado em rotinas de construção diversas. A primeira notícia que eu lembro de ter visto foi a NASA utilizando realidade aumentada para a montagem das espaçonaves ali. Então, onde tem que parafusar, o que tem que fazer. Então, colocava o óculos ali nas pessoas e as pessoas sabiam direitinho o que fazer. E aí depois eu vi, acho que foi a Honda, acho que foi a Toyota, que tinha uma dinâmica de ver se a pintura de um carro está uniforme levava 2 dias, né? Eram 2 pessoas olhando a pintura dos carros, levava 2 dias para fazer isso. E parece que com realidade aumentada você olhava para o carro, você conseguia ver como que devia já estar a pintura, e eles reduziram para uma pessoa em 2 horas resolvendo esse problema. Então a realidade aumentada ela já está começando a entrar mais forte no B2B, né, no business to business, né, as empresas já estão consumindo realidade aumentada, por mais que não esteja no B2C, que é o de consumidores do dia a dia, as pessoas normais utilizando, as empresas já começam a dar os primeiros passos aí para uso de realidade aumentada em um contexto especialmente de construção, montagem, que tem o que deve ser feito, né? Então, o padrão de tinta de um carro tem que ser assim, então eu consigo projetar. O padrão dessa obra tem que ser assim, eu consigo projetar. O padrão do parafuso tem que ser assim. Então, é um caso legal aí. Então, hoje a gente viu realidade virtual para fobias sociais, com a Oxford VR, e a gente viu realidade aumentada com essa XYZ Reality, né? Então, a gente vai vendo esses óculos aí ganhando força. A gente viu também o Shuffle, com highlights de podcasts em 1 minuto, e a The Whoop, que é uma fitness band aí bem orientada a sono e descanso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e boa aula para vocês. Até mais. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio aí do F4 Podcast. Não deixe de divulgar para outras pessoas. Um jeito de divulgar legal é compartilhar no Stories do Instagram, porque permite clicar para ouvir o podcast direto pelo Stories. Então é um jeito legal de divulgar essa mensagem. Falando em Instagram, não deixa de seguir a gente no Instagram também, future4.br no Instagram. Lá vocês encontram depoimentos e muito mais informações da gente. Outras informações também no nosso site, www.future4.com.br. Se você conhece alguém, indica, porque o nosso foco é em empregabilidade, colocar a gente no mercado de trabalho. Nosso modelo ele é bem diferenciado, é online, só que ao vivo, então é bem intensivo, com as pessoas podendo perguntar, tirar dúvida. Tem instrutor o dia todo, é acompanhamento diário, personalizado. É bem focado na prática, com 1000 horas de código. Então, você tem uma experiência bem prática, bem intensiva. Semana que vem tem mais. Não deixa de divulgar e joga no Stories do Instagram aí, gente. Valeu!